Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início a mais uma aula, ou menos uma. No caso, depende do ponto de vista ou do visto a partir de um ponto. Regência nominal. Nós falamos em aulas precedentes sobre preposição, falei um pouquinho lá sobre regência verbal, só que nós vamos ter o bloco aqui de regência nominal e depois um bloquinho ali mais completo da logística, né, da regência verbal. Colocar ali o verbo lutar, eu luto com Menelau, eu luto contra Aquiles, eu luto por Troia. Seja como for, tenha fé, porque tem a noção se for, depende da preposição, nós temos um tipo de significado. E nós estávamos comentando, né? Olha só, Fábio tem o quê? Tem medo. Então, medo é a palavra que está completando o sentido do verbo ter, né? Olha só. Então, o verbo ter e aqui o substantivo medo, certo? Agora, medo, só quem tem medo de algo. Esse complemento aqui, esse de tempestade, é o complemento do medo. Fábio tem medo de tempestade. Então, olha só, preposicionado. Tenho certeza que esta frase está certa. Não, correto, eu tenho certeza, né, de que esta frase está certa, porque que esta frase está certa é o complemento de certeza, certo? Este cargo não é acessível, tá? O que que não é acessível a todos? Esse cargo não é acessível, tá? O que que é o todos aqui? O todos é o complemento do caso da acessibilidade aos cargos públicos, né? Você está estudando para escrever de técnico judiciário. Então, este cargo não é acessível a todos. Preposição, né? Ele pede a preposição a. O padrasto estava acostumado a ouvi-la, tá? Ele estava o quê? Acostumado a ouvi-la, olha só. Ouvi-la é conectado aqui com aquele costume que ele tinha, e eu tenho que juntar por meio de uma preposição, certo? Temos mais casos, pessoal, lógico que não tem infinitos casos, mas basicamente a regra é sempre a preposição. Olha só, tenho ódio a você, tenho ódio de você, tenho ódio contra você. Qual a preposição que é correta? As três, não importa. A preposição está aí, né, para ser usada e a palavra ódio, ela aceita esses três tipos de preposição. Breno, residente na Rua do Sol. O que é o na? Quem reside, reside em algum lugar. Reside em algum lugar. Então eu tenho aqui o em mais o a da na. Ele, quem mora, mora em algum lugar. Em mais a é na. Agora, quem é domiciliado, né? Aí a palavra domiciliado, ela aceita dois tipos de preposição: preposição em e preposição a. Olha só. Rafa domiciliado a Rua Iandeara ou Rafa domiciliado na Rua Iandeara. Eu aceito as duas coisas. Aqui eu estava juntando, né, o em mais o a, porque Iandeara é uma palavra feminina, e do lado dela eu coloco ali um artigo. Então, Rafa domiciliado em Iandeara. Não, eu estou falando na rua, né? Então, Rafa domiciliado na rua em Andeara. Se bem que agora que eu estou vendo que eu não coloquei a palavra rua aqui, né? Ficou meio confuso isso que eu falei aqui agora. Rafa domiciliado na rua em Andeara. Ou domiciliado à rua em Andeara. Tá bom? Olha só, não vi enquanto eu escrevi isso aí, não reparei mesmo. Olha só, vamos lá. Quem tem medo, né? Eu tenho medo de barata, tenho medo de injeção, tenho medo de perder, tenho medo de ganhar, tenho medo do Lula. Então, olha só, tenho medo do Lula. Será que ou do Lula ou do Bolsonaro, tanto faz, né? Aqui na lógica ficou meio confuso, mas tenho medo do Lula. Só que eu também tenho simpatia pelo Lula, porque ele é muito encantador. Então, como é que eu coloco? Essa frase está certa? Tenho medo e simpatia pelo Lula? Não está certo. Por quê? Porque essa preposição pelo, no caso é o per mais o, ela está só completando o sentido de simpatia. Quem tem simpatia por alguém, sim. Mas quem tem medo não tem medo por alguém, né? Eu tenho medo de alguma coisa. Então, eu tenho medo do Lula e simpatia por ele. Então, nota que eu tenho que ter a preposição de mais o, que é do medo, e simpatia por, que é, e preposição por pela palavra simpatia. Tenho amor e simpatia pelo Bolsonaro, né? Ou pelo Boulos aqui, tanto faz. Né? Que ficou uma mistura de coisa aqui, então põe Boulos ou põe Bolsonaro aqui, para mim, né? Não importa. Né? Já que você está estudando, você não está na massa, então você não está preocupado ali com as extremidades. Tenho amor e simpatia pelo Boulos. Olha só, o amor aqui é um substantivo, porque o verbo ter precisa de um complemento. Eu tenho o quê? Tenho amor. Aqui não é o verbo amar, é a substantivação do amor, é um substantivo abstrato. Então, quem tem amor por alguém. Então, tenho amor pelo Boulos. Tenho simpatia pelo Boulos. Então, tenho amor e simpatia pelo Boulos. Certo? Então, a substantivação da palavra amar, ela pede a preposição per mais o, que é o pelo. O complemento da palavra simpatia também pede o per mais o, que é o pelo. Tá bom? E acabou que tem mais isso aqui, né? Eu coloquei essa frase grandona. Está certo ou errado essa frase, né? É preciso observar e refletir sobre os fatos da vida. É preciso observar. Observar o quê? Os fatos da vida. Refletir o quê? Os fatos da vida. Mas olha só, refletir pede a preposição sobre. É preciso refletir sobre os fatos da vida. É preciso observar os fatos da vida. Então, não está certo essa frase. Por quê? Porque eu estou usando a preposição sobre para completar
o sentido de refletir e de observar, mas não é assim. Eu tenho que ter o complemento do observar dentro da logística dele e o refletir. Então, é preciso observar os fatos da vida e refletir sobre eles, igual nós vimos aqui em cima, né? De alguma forma, aqui em cima, eu acabei colocando para vocês. Opa, não é esse aqui. O doc é esse casinho aqui, né? Tenho medo do Lula, simpatia por ele, né? É o correto, ao invés de colocar tenho medo e simpatia pelo Lula, certo, pessoal? Então, eu não sei, eu sei sim, né? A intenção dessa aula é mostrar que os complementos nominais, eles vão vir com preposição, e às vezes você realmente tem que saber qual que é a preposição correta, não tem para onde você correr. Não tem para onde você correr, ou você sabe a preposição correta, ou você erra. E como é que você adquire? Com o tempo de estudo. Enquanto mais você estudar, mais você vai ter a naturalidade de interpretar as coisas como funcionam. Por exemplo, na próxima aula, eu aprendi com a Clara Toledo, uma professora de português que eu fiz aulas muitos anos, né? Não, eu fiz, na verdade, 2 cursos de 6 meses com ela, em anos diferentes, né? E ela falava assim, eu tenho uma técnica, gente, para vocês saberem qual tipo de preposição que usa. Você sempre forma uma frase com o gato. Por exemplo, eu amo, completa, vai. Eu lavo, eu gosto, então aí, eu amo o gato. Nota que não veio a preposição entre eu amo e o gato. Então é o quê? Eu amo o gato, então não tem preposição. Eu gosto do gato. Então olha só, saiu a preposição D mais O. Eu falo com o gato. Eu falo pelo gato. Eu falo contra o gato. Então olha só, ela criou uma forma, né, de você brincar com o verbo e completa, faça uma frase com o verbo lavar e o gato. Eu lavo o gato. Pronto. Saiu naturalmente aí da sua boca, eu lavo o gato, não saiu a preposição nenhuma. Eu lavo sobre o gato? Não, não, saiu aqui, eu lavo o gato. Então é uma forma de você ver se tem ou não tem preposição naquela frase em si. Será que tem ou não tem preposição naquela frase em si? Então eu uso aquilo naturalmente. Isso é interessante você levar em consideração, mas de vez em quando você não consegue. Por exemplo, eu me imiscuí. Eu me imiscuí onde? No gato, sobre o gato. Eu me insurgi. Me insurgi no gato, contra o gato. Como que foi isso? Então, nas próximas aulas eu vou fazer esse complemento, né, com essas preposições, um monte delas, né? Quem faz alusão a, né? E aí tem a preposição a juntamente com a palavra alusão, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Assim, as funções dos cursos não é esgotar a língua portuguesa, porque nem se você fizer livre docência você vai esgotar, mas é passar aquilo que mais cai nos concursos públicos, né? Então a gente vai vendo aos pouquinhos. Eu só queria trazer aqui, só ter esse bloquinho da regência nominal para você verificar que a gente sempre tem preposição ali e tem que saber a forma correta de usar a preposição. Só que é lógico, né, que o importante é treinar bastante, ler bastante, para que tudo fique sedimentado, tá bom? Então, mais um bloquinho, acabou, bloquinho da regência nominal. E eu espero que tenha ficado claro a ideia de usar corretamente, né, as preposições. Só de você já saber o nível da importância das preposições já está ótimo. Você vai ver que a gente vai falar sobre plurais mais para frente e também vai ter preposição vida, né? Por exemplo, eu preciso de garçons. Na verdade, eu preciso. Não, aluga-se isso, aluga-se esta sala. E aí o plural disso, qual que é? E precisa-se de garçons. Qual que é o plural disso, né? Então aí você vai ver se tem ou não tem a logística da preposição, mais uma vez. E na brincadeira toda você vai ver que na língua portuguesa não tem sujeito preposicionado, consequentemente por isso que no caso de precisa-se de garçom ou precisa-se de garçons, o verbo precisar não sai para o plural, porque ele tem acompanhado com preposição e vira um regaço lá para frente. Só queria dizer que a preposição, se você adotar ela como uma base, igual eu falava em direito constitucional no cursinho da OAB, se você pegar isso de base, você consegue acompanhar tudo quanto é tipo de assunto e aulas mais complexas sobre a língua portuguesa, tá bom? Gente, vamos que vamos. Foco, força, fé.